Vamos começando. O tema do nosso grupo é corrosão em temperaturas elevadas. A corrosão em temperaturas elevadas ocorre o mesmo processo de uma corrosão comum. É a exposição de um metal a um meio corrosivo, que pode ser oxigênio, enxofre, gás sulfúrico, vapor de água, entre outros. E é um processo similar porque ocorre também uma reação exotérmica. A diferença é que em elevadas temperaturas, a energia livre necessária é menor e a reação é favorecida cinematicamente e assim a velocidade da corrosão também é maior. A energia livre seria a energia necessária para que o sistema se rearranjasse e assim ocorresse a reação. Por exemplo, nessa tabela, quanto mais negativa a energia livre necessária, maior a tendência de ocorrer a reação de corrosão. Aí, a formação da película de oxidação, ou qualquer outra corrosão, vai ser o produto resultante da reação de corrosão naquele metal. Ocorre em todos os tipos de metais existentes. E para o ferro, essa composição de óxidos formados na superfície dele, a gente já viu que é a conhecida carepa, no caso dos óxidos de ferro. Óxidos por quê? O óxido de ferro não existe apenas um. Dependendo da temperatura e da pressão, vai ter uma diferente composição essa carepa. No caso dos óxidos de ferro, existem três: a austita, a magnetita e a hematita. Como eu disse, com diferentes condições de pressão no oxigênio e temperatura, vai resultar uma diferente composição da película para óxidos de ferro. Por exemplo, a 600 graus, aquecendo-se a 100 minutos, a temperatura, a película interna vai ser formada pela austita e a externa pela magnetita. 1000 graus, durante 25 minutos, a mais interna vai ser a austita, a película média vai ser a magnetita e a externa vai ser a hematita. E com o resfriamento, a austita ela vai se decompor e formar magnetita e ferro. No caso de temperaturas inferiores a que eu citei, no ferro, por exemplo, abaixo de 560 graus, pode nem existir austita e abaixo de 400 graus só vai ter magnetita. Muitas vezes, no resfriamento desses materiais, como ferro, ou na própria oxidação, durante a oxidação, a película vai ganhar uma característica de flocos ou escamas. E isso ocorre, a gente vai falar mais depois, devido à composição da película, do óxido, do sulfeto, do produto da corrosão, ter um diferente coeficiente de dilatação térmica do corpo principal, do corpo original, fazendo com que ela se desprenda e assim se quebre. Bom, gente, vou estar dando continuidade no trabalho aqui. Vou falar um pouquinho sobre o mecanismo de crescimento da película de oxidação. No metal, forma uma camada de película quando ele é exposto a uma atmosfera oxidante. É muito importante o estudo de como essa película se forma e aumenta, porque dependendo de suas características que haverá a possibilidade do processo continuar. Dos meios oxidantes, o oxigênio é o mais comum entre eles. A fixação do oxigênio no metal a baixa temperatura pode vir de três tipos de processo: a dissolução de um filme de oxigênio atômico sobre a superfície metálica, predomina em temperaturas baixas; a dissolução de oxigênio molecular sobre a face externa do filme anterior, que também predomina sob temperaturas baixas; e a película de óxido proveniente da reação de oxidação, que predomina em temperatura elevada, e que para que se ocorra o crescimento da película, precisa que se tenha difusão na película. E a velocidade do crescimento dessa película vai depender da velocidade de difusão dos reagentes. O crescimento da corrosão vai depender das condições iônicas e eletrônicas. Por exemplo, o ânion do oxigênio ele vai se difundindo-se pelo óxido no sentido do metal. Como exemplo, tem no titânio e no zircônio. Já ao contrário, ocorre quando o cátion metálico
se difunde pelo óxido no sentido do oxigênio. Tem como exemplo cobre, zinco e ferro. E existe também quando os dois ocorrem, que é a difusão simultânea entre o cátion e o ânion, que ocorre no cobalto e no níquel. Já o sentido do crescimento da película vai de acordo com o sentido da difusão, da seguinte forma: na difusão simultânea, os íons se encontram em qualquer parte da massa da película. Ela é menos frequente entre as três porque o valor da energia de ativação favorável para um é desfavorável para o outro. Na difusão através do metal, a película cresce na superfície de separação do metal. Na difusão através da película, o crescimento da película se dá na interface do óxido do ar. Outra coisa que eu vou falar também é sobre a oxidação por difusão catiônica. Quando o metal é oxidado por difusão catiônica, pode formar espaços vazios na interface do metal e do óxido, que resultará na aceleração da corrosão, já que os espaços irão deixar o metal mais livre para se oxidar. E essas cavidades não se formam caso o óxido for suficientemente plástico. Vou falar agora um pouquinho sobre a teoria de Wagner. A teoria dele é baseada no conceito eletroquímico, com experiências feitas com prata e enxofre. Ela utiliza baseado em uma pilha galvânica, onde o produto da oxidação age como um eletrólito por causa do transporte iônico. Ele considera que a película de oxidação compacta é compacta e que não ocorra nenhuma difusão nos poros ou nos contornos de grão. Ele admitiu que o transporte da matéria ocorra por meio de íons e elétrons, de um lado sob a influência de um gradiente de concentração e pelo outro lado devido a um gradiente de potencial elétrico. Caso a camada de óxido for muito grossa, espessa, o gradiente potencial ele vai ser muito pequeno. Vou falar agora também um pouquinho das imperfeições na rede cristalina do óxido. As imperfeições que existem na rede cristalina facilitam muito a difusão. Os óxidos metálicos são iônicos e os íons deles ficam distribuídos por uma rede cristalina que geralmente apresenta imperfeições. Essas imperfeições são lugares vazios, que não possuem um lugar fixo, e lá os íons conseguem se mover. Essas imperfeições possuem dois tipos principais. Um deles é quando há excesso de íons. Nela, a rede cristalina possui íons metálicos em excesso, em posição intersticial. Logo, há elétrons a mais para poder haver a neutralidade elétrica. Condutividade elétrica é feita por esses elétrons, e os íons metálicos acabam migrando para a camada externa do óxido junto com os elétrons. E os compostos desses tipos são semicondutores de tipo N, ou seja, negativos. O outro tipo de imperfeição é quando há falta de cátions. A falta de cátions da rede cristalina, e que para realizar neutralidade elétrica acaba ocorrendo a perda de elétrons, como é o exemplo do óxido de cobre. O oxigênio retira um elétron do cobre, que acaba tirando do cobre vizinho, e assim por diante até chegar no metal, onde vai ser retirado um elétron. Esses compostos são chamados de semicondutores tipo P, porque a condutividade está ligada ao deslocamento dos pontos positivos. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as equações de oxidação. As equações são uma forma genérica de a gente caracterizar o comportamento do crescimento da película de corrosão de acordo com o tempo. Esse comportamento ele pode ou não mudar de acordo com a elevação de temperatura num metal específico. O primeiro tipo é a equação linear. Ela é característica de metais que formam uma película muito porosa, que não vai impedir a difusão, ou seja, o metal está em constante contato com o meio corrosivo, o que vai fazer que ele esteja em constante corrosão. Ocorre com o tungstênio acima de 1000 graus, o ferro acima de 900 e o titânio entre 650 e 950 graus, entre outros. O segundo tipo é a equação parabólica, que é uma película bem menos porosa comparado com a linear, e com o passar do tempo, ela vai diminuindo gradualmente o nível de corrosão após sua formação.
Com o aumento de temperatura, essa película também vai se tornando mais espessa e dificultando cada vez mais a difusão iônica e eletrônica. Porém, esse não é o único fator para definir se um metal vai ser resistente ou não ao ataque corrosivo. Ela é seguida em temperaturas elevadas pelos metais de ferro, cobre, níquel, cromo, cobalto, entre outros. O terceiro tipo é a equação logarítmica, que é a equação que seria característica dos melhores materiais contra a corrosão. Porque após uma rápida corrosão inicial, essa película ela é muito capaz de impedir a difusão eletrônica e iônica, impedindo, se não completamente, mas uma grande parcela da corrosão de continuar. Ela é bem semelhante à parabólica, só que ela é característica de metais com uma maior capacidade de suportar a corrosão. Ela ocorre no zinco a 400 graus, no ferro a 200 graus e no alumínio em temperatura ambiente. Vale ressaltar, como foi dito no começo, que o metal ele pode se comportar de formas diferentes com a elevação de temperatura. Por exemplo, o ferro ele foi citado nos 3 tipos de equações. Aqui é uma figura genérica de como seria as curvas dessas equações. E vale ressaltar que as constantes existentes naquelas fórmulas das equações, elas estão em função da temperatura, da pressão e da natureza do metal. Cada metal vai ter o seu próprio. E muitos metais utilizados industrialmente, eles deveriam possuir uma menor velocidade de corrosão. Só que ocorre o fator do fraturamento da película, que quando o metal ele sofre várias variações cíclicas de temperatura ou choques, essa película formada, ela se fratura e deixa o metal novamente exposto ao meio corrosivo. Por exemplo, o metal, se ele tiver uma equação parabólica, só que ele sofrer constante fraturamento na sua película, ele vai se comportar como um metal de equação linear. As películas, no geral, elas tendem a ser plásticas em altas temperaturas, menos para alguns metais como o ferro. O cobre aquecido a 800 graus ele segue a lei parabólica, só que a 500 graus a película não tem nenhuma plasticidade e é constantemente fraturada. Quanto mais espessa a película formada, menos aderente ela vai ser. E consequentemente, quando solicitado algum esforço ou choque térmico, ela vai se desprender, ela vai fraturar. O modelo ideal de película seria películas tênues, que é bem fina, flexíveis e aderentes, como em óxidos de alumínio, cromo e silício. Porque apesar de serem pouco espessas, elas possuem um alto fator de limitação de difusão e assim pequena tendência de fratura. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre a eficiência das películas como agente protetor. A velocidade da corrosão é definida as propriedades da película. Uma delas é a volatilidade. Quando a película é volátil, a equação é linear, como nos óxidos de tungstênio e molibdênio. Na resistividade elétrica, quando maior for a resistividade, mais difícil será a passagem de elétrons, o que retarda a corrosão. Como pode ver na tabela, essa tabela ela mostra a condutividade. Então, quanto menor o número, mais resistível, vamos dizer assim, ela é. Então, quanto mais para a esquerda ela estiver nessa tabela, melhor ela vai ser. Já no transporte catiônico, o movimento dos cátions deixa mais difícil e também diminui os lugares vazios na rede catiônica. Outro fator é a aderência. Como já foi dito agora, quanto mais tênue, mais aderente vai ser a partícula, e melhor ela vai ser. A plasticidade, quanto mais plástica for a partícula, mais difícil vai ser de ocorrer sua fratura, que eleva a sua proteção. Já na solubilidade, em meios corrosivos, as películas solúveis não são protetoras. Os óxidos são geralmente insolúveis em atmosferas secas
líquidos não aquosos aerados ou água destilada aerada. Porém, na presença de certas substâncias e temperaturas elevadas, pode-se verificar a solubilização de óxidos nos fundentes. Na porosidade, quanto menos a película for porosa, menor será a difusão e logo maior sua proteção. Na pressão de vapor, quando o óxido apresenta pressão de vapor elevada e se sublina rapidamente, a oxidação penetra de maneira contínua. Na expansão térmica, a película e o material metálico devem apresentar coeficientes de expansão térmica com valores próximos. Bom, agora a gente vai falar um pouco da classificação de Pillin-Bedworth. Essa classificação ela mede basicamente a porosidade do óxido formado pelo aquele respectivo metal. Caso essa relação seja menor que 1, a película é dada como porosa e os metais são facilmente oxidados. Caso ela seja maior que 1, a película ela não vai ser porosa e os metais têm a tendência a serem mais resistentes à corrosão. Seria essa a classificação. Apesar, como a gente já disse anteriormente, apesar da porosidade ser uma característica definitiva para entender se o metal ele sofre a corrosão ou não, você não pode estudar ela separadamente. Você não pode levar em consideração apenas ela. Por quê? Porque se o valor for abaixo de 1 na classificação de Pillin-Bedworth, quer dizer que sim, com certeza o metal ele não é resistente à corrosão. Entretanto, se ele for maior que 1, você tem que analisar outras características específicas para aquele metal também. E a gente vai trazer alguns exemplos disso. Em resumo, o sódio, o potássio e o cálcio, eles não formam películas compactas e contínuas, e a curva-tempo de corrosão vai ser uma linha reta. Eles possuem, na classificação, um valor menor que 1. O ferro, níquel, cobre, alumínio e cromo, eles formam películas compactas e contínuas, e assim, para o ferro, níquel e cobre, a curva-tempo de corrosão vai ser uma parábola, enquanto para o alumínio e cromo vai ser uma assintótica, que é a logarítmica. No caso do molibdênio e o tungstênio, acontece o que eu acabei de falar. Eles formam películas compactas e contínuas, porém eles se volatilizam em temperaturas elevadas. Mesmo eles tendo um alto valor na relação de Pillin-Bedworth, sendo os dois maiores, maior que 3, em temperaturas elevadas elas vão se volatilizar e vai ter um comportamento de linha reta. A prata, o ouro e a platina, eles formam películas compactas e contínuas, e a grande vantagem desses materiais nobres é que eles não se oxidam em temperaturas elevadas. Eles têm um comportamento diferente dos outros metais. Os outros metais, quando a temperatura é elevada, eles têm a maior tendência de ser corroído. O ouro, a prata e a platina, não, eles têm a menor tendência de sofrer. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a espessura das películas. A unidade de medida usada para as películas protetoras é o angstrom, e 1 angstrom equivale a 10 elevado a menos 8 centímetros. As películas que são formadas nos materiais metálicos possuem diferentes tipos de espessura. Uma delas é as finas. As finas são monomoleculares, possuem até 400 angstroms e são invisíveis a olho nu. Um exemplo é o alumínio, que após exposto ao ar seco durante vários dias, ele fica com uma película de 100 angstroms. As médias, elas variam de 400 a 5.000 angstroms. Elas são visíveis somente pelas cores de interferência, como na tabela abaixo mostra as películas formadas do ferro a 400 graus Celsius no ar. Já as espessas, elas são acima de 5.000 angstroms e são visíveis a olhos nu por ter valores elevados. Já os cálculos que são usados para poder medir essa espessura, um deles é o método gravimétrico. O método gravimétrico, ele fala que a espessura é igual ao aumento de massa em gramas
vezes a massa molecular do óxido, dividido pela área de oxidação em centímetros quadrados, pela densidade do óxido e pela diferença de massa molecular do óxido pela massa do metal em massa de óxido. Já o método eletrométrico, esse método ele mede a quantidade de eletricidade que passa para a redução da película de oxidação, com o metal sendo colocado no cátodo. Ele fala que a espessura é igual à intensidade de corrente elétrica em amperes, vezes o tempo para completar a redução em segundos, vezes equivalente grama da substância na relação da redução, dividido pela constante de Faraday, pela área em centímetros quadrados, delimitada para... e dividido pela massa específica da substância em gramas por centímetros cúbicos. Já para se estudar a película, ela precisa ser isolada do metal. E os métodos utilizados são: o metal oxidado é colocado como anodo de uma pilha, onde o metal base é dissolvido, liberando a camada de oxidação, ou também por ataque químico para dissolver o metal. Pode dissolver o metal completamente ou somente o metal abaixo da película para destacá-la. E para usar essa última técnica, tem que riscar a película até atingir o metal e mergulhar ele em uma solução de 10% de iodeto de potássio saturado com iodo. Após 2 dias, o ferro é atacado até a parte riscada e na superfície logo abaixo da película, e acaba assim retirando a sua película. Agora a gente vai falar um pouco sobre as películas em ligas metálicas, o que acontece nelas. Um ponto importante é entender a oxidação seletiva, que é como uma liga ela possui, teoricamente, mais de um metal naquele corpo principal, o metal que vai reagir com o meio corrosivo vai ser aquele que vai ter a maior afinidade. Por exemplo, se for o meio corrosivo for oxigênio, você vai oxidar o metal da liga com maior tendência à oxidação ao oxigênio. E assim, a película formada ela vai ter as características específicas para aquele metal, oxidado seletivamente. A gente trouxe aqui alguns exemplos de algumas ligas bem usadas no âmbito da engenharia. A primeira é a liga ferro-cromo. No caso desse experimento, foi feito um aço com 0,5% de carbono e adição de cromo aquecido por 220 horas. No gráfico, a gente vê que, dependendo de acordo com a temperatura em que foi segurada essas 220 horas, a liga de cromo e ferro, ele vai ter um comportamento diferente, porque vai mudar a afinidade do cromo e do aço ao meio de oxidação. Por exemplo, no caso de que ele foi aquecido a 1200 graus, ele começou com 30% de peso de cromo e terminou com 15%. Enquanto no caso que ele foi aquecido a 1000 graus, ele começou também com 30% de peso em cromo, mas ele terminou abaixo de 10%. Então é importante ressaltar aqui que é necessário o estudo de cada liga até para uma pequena diferença de temperatura. A gente trouxe algumas aplicações para a liga ferro-cromo em altas temperaturas, com a porcentagem e aplicação. De 4 a 9%, a aplicação é para equipamentos de refinarias, 12% pás de turbinas de vapor, 14 a 18% equipamentos para indústria química, cozinhas, adornos de automóveis e peças de fornos, 9 a 30% fornos e queimadores, 9 a 30% mais silício ou níquel é utilizado em válvulas de motores de combustão interna. Liga ferro-alumínio. Como a gente sabe, o alumínio ele possui uma baixíssima resistência mecânica comparada ao aço. Então, quando você adiciona o alumínio no ferro, ele vai diminuir a resistência mecânica do aço. E além de apresentar a tendência de formar nitrito de alumínio, que vai tornar a liga muito quebradiça. Então, geralmente, o que se faz? Não se faz uma liga ferro-alumínio. Você adiciona o alumínio superficialmente ao aço, através de uma
de uma imersão do aço em um banho de alumínio ou através do processo de calorização, que é basicamente as peças de aço serem envoltas com alumínio em pó, óxido de alumínio e cloreto de amônio e serem aquecidas a 850 graus, 850 a 950 graus, para que ele se funda ali na superfície. Liga ferro-níquel. Nesse caso, ele tem um ponto de diferença, porque na liga ferro-níquel, o ferro é um metal preferencialmente oxidado. Então, por que adicionar o níquel? Ao você adicionar o níquel, ele vai proporcionar uma maior resistência ao fraturamento por variação cíclica. Por quê? Porque o níquel ele vai abaixar ele tem um baixo coeficiente de expansão térmica. Ou seja, ele vai tornar o coeficiente de expansão térmica do óxido formado na película de protetora próxima do metal, o que vai evitar fraturamentos. Para todos os casos das ligas que a gente citou e outras também, pode ocorrer a formação de óxidos que a gente pode chamar de especiais. Especiais porque eles possuem mais de um metal na sua composição. E isso vai resultar em diferentes propriedades também. Vou falar agora um pouquinho sobre a oxidação interna. A oxidação com precipitação de partículas óxido no interior do metal, além da formação de uma película externa proveniente da oxidação. Esse tipo de oxidação é comum em ligas de prata e ligas de cobre com pequenas porcentagens de certos metais. O oxigênio ele se difunde para o interior da liga, reagindo com os componentes, que apresentam maior afinidade que o metal base. Bom, até agora a gente citou muito como principal meio de corrosão, até falei errado, o oxigênio, mas existem outros, principalmente nas indústrias. E agora a gente vai falar um pouquinho deles. Primeiro é o enxofre. O enxofre, em conjunto com temperaturas elevadas, é um fortíssimo agente corrosivo para materiais metálicos. Isso porque os sulfetos metálicos formados, eles geralmente não têm características protetoras, porque eles possuem uma rede cristalina com muito mais vazios comparado com as formadas em caso de oxidação. Por exemplo, um sulfeto de ferro, ele possui um volume muito maior se comparado a um óxido de ferro, de 2,5 a 2,9 vezes maior, o que vai permitir muitos vazios. Outro fator é os pontos de fusão e ebulição bem baixos. Por exemplo, em ligas com níquel pode formar substratos com ponto de fusão a 645 graus, enquanto o ponto de fusão do sulfeto de ferro é de 988. Isso significa que se você tem uma aplicação com liga de níquel, um aço com liga de níquel com contato com enxofre a 700 graus, por exemplo, o substrato formado devido à corrosão ele vai entrar em fusão, o que vai deixar a superfície em constante contato com o enxofre. Nesses casos, recomenda o uso de ligas contendo cromo e alumínio. Outro meio é o carbono. Como a gente já estudou, o aquecimento de ligas ferrosas em atmosfera contendo carbono gera a carbonatação. Só que se essa temperatura for muito alta, o carbono ele vai se difundir para o interior das ligas e vai precipitar carbetos de metais presentes naquela liga, por exemplo, cromo, titânio, nióbio, por exemplo. Essa remoção ela vai gerar o enfraquecimento das ligas de forma que o corpo principal ele se torna heterogêneo nas suas propriedades. Por exemplo, se um lado do material sofreu mais corrosão por carbono do que outro, ele vai possuir certas propriedades diferentes daquele outro lado que sofreu menos. Em especial, no caso do carbono, caso seja o monóxido de carbono ou meio corrosivo, ele é bem mais corrosivo que os outros casos, porque em alguns metais como níquel e ferro, o monóxido de carbono é capaz de formar carbonilas metálicas voláteis, que vão destruir o material. Por exemplo, a carbonila de níquel ela pode ser formada em uma condição muito baixa. Ela vai ser formada em estado líquido e volátil a partir de 50 graus e uma pressão do monóxido de carbono de 1 atm, é bem pouco. Se comparado com a carbonila de ferro, é necessário 180 a 200 graus e uma pressão de 50 a 200 atm, muito mais.
Nesses casos da atmosfera de carbono, recomenda-se a utilização de ligas com titânio ou nióbio, porque apesar de sim, vai ter a precipitação de carbetos, a remoção do titânio e do nióbio daquela liga, mas esses carbetos eles são quimicamente resistentes, apresentam grande dureza e altos pontos de fusão. Sabendo que vai haver a corrosão, é melhor que os carbetos formados tenham propriedades boas. Por exemplo, o carbeto de titânio ele tem uma dureza de 8 a 9 na escala de Mohs e um ponto de fusão de 2.410 graus. O hidrogênio. O hidrogênio é um dos piores agentes corrosivos para os metais. Porque ele é um forte agente redutor em altas temperaturas e raramente ele vai gerar qualquer tipo de película, e se ele formar vai ser instável. O problema na aplicação do hidrogênio e ácidos é que ele faz a descarbonatação de ácidos, e essa reação química origina gás metano. E o gás metano ele não vai se difundir no material, naquele corpo. E se isso for feito internamente, ele vai exercer pressões muito elevadas locais e, consequentemente, causar fraturas. Alguns materiais, enquanto na presença de hidrogênio, eles podem ser favorecidos caso eles tenham os seus óxidos pré-formados. Porém, não tanto, porque eles vão deixar de formar o gás metano, mas vai formar vapor d'água, que se for feito internamente, vai ocorrer o mesmo problema. Ele vai gerar pressões internas e favorecer o surgimento de fraturas. Sabendo disso, dessas condições muito agressivas do hidrogênio, um meio que utiliza muito o hidrogênio na indústria é o ramo de petróleo. Então, foi feito o que chamam de curvas de Nelson, que são curvas preparadas para evitar ou minimizar o ataque de hidrogênio nos aços utilizados por eles. Essas são as curvas. Aí a gente tem a temperatura e a pressão, e acima da linha tracejada foi constatada a descarbonatação de ácidos superficialmente. Um problema menor. Ocorre a corrosão, mas não é interno. Não vai gerar fratura. Acima e à direita das linhas contínuas foi constatada a descarbonatação interna e, assim, consequentemente, fissuras, que é o pior efeito possível no caso de uma aplicação com hidrogênio. Então, tenta-se evitar isso nessas ligas específicas, que são as ligas que eles mais utilizam no ramo. Recomenda-se, no geral, o uso de ácidos de baixa liga com a adição de estabilizadores de carbetos ou carbetos em si, como molibdênio, cromo, vanádio, titânio e nióbio. Halogênios. Os halogênios são aqueles da família 7A na tabela periódica, mas no geral o que a gente vê de uso é o cloro. Os halogênios metânicos, eles são formados em temperaturas elevadas, eles não possuem nenhum tipo de característica protetora, ele só vai corroer. Para metais que são geralmente utilizados como protetores, o alumínio ou o cromo, o halogênio ataca eles fortemente. Porém, se eles já tiverem formado aquela película rápida de óxido superficialmente, esse ataque vai ser muito menor. Porém, novamente, se esse óxido estiver na presença de ácido clorídrico, aí não vai mudar nada, porque o ácido vai corroer o óxido e depois vai corroer o metal. Em temperatura ambiente, o principal agente halogênio que a gente tem em uso é o cloro seco. Ele não é corrosivo para aço inox e ligas de níquel, mas se aumentar a temperatura, ele se torna um forte agente corrosivo e faz a formação de cloretos. Um caso interessante que a gente achou foi a aplicação de cloro seco no titânio. Quando você aplica cloro seco no titânio, o titânio literalmente sofre ignição, ele começa a pegar fogo a partir de menos 18 graus. Por esse fator, é completamente proibido o uso de titânio em um ambiente com cloro seco. Então, foi feita uma recomendação de temperatura máxima de acordo com a natureza do material na aplicação de cloro seco. No aço de 150 a 200 graus, nos aços inox de 300 graus, níquel 500 graus, cobre 205, alumínio 120, nióbio 200 e tântalo 250 graus. O vapor d'água. O vapor d'água ele faz uma corrosão nos metais, o que eu poderia chamar de forma indireta.
Por quê? O vapor d'água em si, ele não corrói, ele faz uma corrosão, mas ele gera um óxido, como se tivesse um meio de oxigênio. Porém, além dele formar o óxido, nessa reação ele vai liberar hidrogênio. E o hidrogênio liberado pelo vapor d'água em altas temperaturas vai ter o mesmo efeito do hidrogênio que a gente já citou como meio corrosivo. Ele vai formar gás metano e pode formar pressão interna e gerar fissuras. Então é a mesma recomendação. Recomenda-se a adição de cromo em ligas de aço para evitar a ação corrosiva do vapor d'água. Nitrogênio e amônia. O nitrogênio, como a gente já estudou também, quando você coloca ele em um ambiente com metal em altas temperaturas, ele não vai gerar problema, ele vai tratar o metal quimicamente, ele vai fazer a nitritação. Ela vai formar uma camada fina, dura e superficial em aços e geralmente não vai ter nenhum problema. A não ser que for um metal muito fino, por exemplo, chapas finas. Quando não é desejado que essa nitritação ocorra, se usa ligas com altos teores de níquel, muito altos teores de níquel. Por exemplo, no processo de síntese de amônia, quando você quer que o nitrogênio fique na amônia, não vá para o metal, como na nitritação, utiliza-se uma liga de 57% de níquel. Cinzas. As cinzas, curiosamente, elas também geram corrosão. Na queima de combustíveis, elas estão presentes na queima de combustíveis em caldeiras, turbinas a gás, motores a diesel, entre outros equipamentos, e podem acarretar graves problemas de corrosão. Normalmente, a cinza elas têm muitas substâncias nela. É um composto bem complexo. Mas, geralmente, o que causa a corrosão dos metais é o pentóxido de vanádio e o sulfato de sódio. O processo de corrosão pela cinza é caracterizado pela grossa esfoliação do equipamento e, assim, a diminuição da espessura e eventual ruptura. Ocorre com muita frequência na queima de óleos combustíveis residuais originados de alguns petróleos que têm vanádio na sua composição. O petróleo da Venezuela, da África e Golfo Pérsico são exemplos deles. A presença de enxofre e compostos contendo sódio no combustível vão deixar o ambiente de corrosão ainda mais forte. Porque a película que vai ser formada, como a gente já disse, no caso da formação de sulfetos metálicos, no enxofre, ela vai ter um baixíssimo ponto de fusão. E para temperaturas ainda mais baixas, como encontradas em economizadores e operadores de caldeiras, vai ter outro problema. Vai ter a formação de óxidos sulfúricos, que caso eles se condensem, vai ter ali naquele local ácido sulfúrico líquido. O ácido sulfúrico, ele, com certeza, vai atacar o material metálico nessas regiões e ele vai fazer o que a gente chama de corrosão no ponto de orvalho. Ponto de orvalho por quê? Porque a corrosão vai ser muito intensificada caso ocorra a condensação dessa substância. Aqui ele traz uma curva de ponto de orvalho que ela altera a temperatura de acordo com a concentração do óxido sulfúrico. Então é desejado que sempre quando presente em equipamentos, essa substância ela esteja acima dessa curva. Não é desejado que ela se condense, porque se ela se condensar, vai ter ácido sulfúrico ali. Nesses casos, recomenda-se a aplicação de ligas de níquel e cromo com altos teores de molibdênio. No caso das cinzas, além dos usos dessas ligas resistentes que eu acabei de falar, também são feitos o emprego de aditivos ao combustível para mudar a reação química, com vários objetivos, como por exemplo minimizar a formação do óxido sulfúrico e assim, consequentemente, minimizar a formação de ácido sulfúrico, neutralizar os ácidos normalmente formados, impedir a formação de outras substâncias corrosivas, diminuir a tendência de sinterização dos depósitos em altas temperaturas através da elevação do ponto de fusão, não permitir que elas se fundam. E alguns desses ativos são o óxido de magnésio, o óxido de cálcio, dolomita, óxido de alumínio, compostos orgânicos de manganês, silício e aditivos gasosos de amônia. Outro meio de controlar a corrosão gerada por cinzas
é o controle do excesso de ar, porque novamente você vai alterar a reação química ali. Foi constatado que, no caso específico de óleos combustíveis contendo vanádio, quando você emprega níveis de excesso de ar em 5% ou menos, eles não vão formar o pentóxido de vanádio, que, como eu disse no começo, ele é um dos geradores de corrosão para cinza. Não gerando o pentóxido de vanádio, você vai gerar óxidos menores do vanádio, óxido de vanádio 3 e óxido de vanádio 4, que, como a gente trouxe nessa tabela, possuem maiores pontos de fusão, não permitindo que essa substância aumente a corrosão no local. E aí, basicamente isso, a gente usou o Gentil como base para fazer o nosso seminário. E é isso.